Muito boa noite, meus estimadíssimos irmãos e irmãs. É motivo para a gente muita alegria. Esse encontro que temos todas as semanas, com a finalidade de compartilharmos esses ensinos tão magnânimos trazidos pela maravilhosa obra que veio às luzes da humanidade, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra denomina-se A Vida no Mundo Espiritual, que é composto de 12 obras, todas maravilhosas e com grandes ensinamentos, visando despertar a alma humana. Estamos concluindo hoje o livro número 5, No Mundo Maior. Hoje estudaremos capítulos 19 e 20. O 19 é reaproximação. Só relembrando de forma rápida, já que temos 2 capítulos hoje, precisamos fazer uma leitura dinâmica para concluirmos. André Luiz, nessa obra, ele traz relatos impressionantes de criaturas em situações limítrofes, situação de grandes dores. Essa obra fora, digamos assim, determinada pelo mundo espiritual para que André Luiz buscasse subsídios a respeito dessas doenças limítrofes, casos de moralidade, de dramas suicidas, e casos de pessoas de loucura, de situações de dramas morais terríveis, esses assuntos limítrofes. E André Luiz matriculou-se ou fora estabelecido para ele acompanhar o benfeitor Calderaro durante uma semana, com o propósito de colher esse material, uma vez que a missão de Calderaro era trabalhar exatamente essa clientela, uma situação profundamente difícil de irmãos, e que André Luiz estabeleceu ou denominou como sendo de psicologia iluminativa, dado o grande processo de aprimoramento ou de conhecimento de que era portador Calderaro. Então, com esse capítulo, a gente está concluindo, basicamente, esses 2 capítulos, essa semana de estudo. Né? Então, no capítulo passado, André Luiz vive uma experiência muito interessante, onde, na companhia da benfeitora Cipriana, vocês devem lembrar de Cipriana, aquele espírito portador do amor, do divino amor fraternal, que discutimos lá no capítulo 5, onde tinha o caso de Pedro e Camilo, um caso de suicídio, um caso de homicídio, um processo de obsessão dramática, em que ela fora chamada para tocar a alma de Camilo, porque Calderaro disse que tem condições de fazer os trabalhos, assim, superficiais, mas mergulhar a alma, buscar o perdão, não tinha essa capacidade ainda. E foi então trazido Cipriana, esse espírito extraordinário, que com sua elevação conseguiu tocar o coração daqueles irmãos, de Pedro e notadamente de Camilo. Então, neste capítulo, desde o capítulo anterior, aliás, que ela já aparece coordenando um grupo de trabalho muito importante de 7 criaturas que fariam assistência aos irmãos profundamente felizes das regiões abismais, ou regiões infernais, ou região de sombras. Entretanto, André Luiz, quando se agregou à equipe que iria com ela, fundamentalmente com o Calderaro, ela afirmou que ele não poderia ir até aquela região abismal, porque ele não tinha ainda a preparação para tal. Entretanto, poderia acompanhá-los até a região pré-abismal, o chamado umbral intermediário, ou umbral baixo, né? E que se o objetivo dele era coletar informações para o seu livro, sua obra, dizia ela, lá ele teria fartíssimo material de pesquisa. E nessa ida lá, ela disse, poxa vida, é interessante, que o Calderaro afirmou que Eusébio, o grande benfeitor Eusébio, que a gente estudou lá nos capítulos primeiros, que eles, tanto Cipriana quanto o próprio Calderaro, fazem parte dessa grande equipe coordenada por Eusébio, que dirige uma instituição na região intermediária do umbral, né? E um espírito também de grande elevação espiritual. E Calderaro afirmou que Eusébio teria aconselhado, indicado a André Luiz para fazer parte dessa equipe que iria. E então, Cipriana disse, poxa, então, se Eusébio falou que existe uma razão maior, ou seja, não só, imagino eu, colher os subsídios. E, efetivamente, isso aconteceu. André Luiz ficou nessa região intermediária, no umbral baixo, com a companhia de Calderaro, e pôde descrever aquele ambiente dantesco de grandes angústias e sofrimentos. E lá encontrou o seu avô, chamado Cláudio, que era um espírito que tinha sido caro no passado a ele, mas tinha um homem com grandes deslizes do ponto de vista moral, né? Era um agiota que tinha usurpado o dinheiro de muita gente, inclusive sua própria irmã, Ismênia. E bem, então, esse encontro foi profundamente emocionante, e quando então retorna Cipriano e sua equipe da região das regiões abismais, encontra eles
tanto Calderaro quanto André Luiz e Cláudio, resgatado naquele ambiente. E é a partir daqui que a gente começa a trabalhar o capítulo 19, que narra assim André Luiz. Em se tratando de... Não, eu acho que isso aqui está um pouquinho mais na frente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na lâmina, acho que está um pouquinho até, cara. Aqui. Quando Cipriano regressou, de onde? Das regiões abismais, da região de Infernais, com a equipe, em companhia de mais amigos, que era uma equipe de 7 pessoas, encontrou a mim, diz André Luiz, banhado em lágrimas, que a emoção foi extraordinária, que o capítulo passado, estudamos, nós vimos que foi uma emoção magnânima, o reencontro de André Luiz com o avô, né? E ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Por quê? Cláudio foram encontrados junto a um grupo bem numeroso de senhores, todos loucos, muito apegados à matéria, eram todos agiotas, muito apegados à materialidade, e fizeram muitas coisas erradas em função disso. Todos eles com um monte de lama nos braços, em sua loucura, achavam que era ouro, tinham descoberto uma mina de ouro extraordinária, né? Então, ele contou a história de que no encontro encontrou o avô, mas que ele estava propenso ao resgate, porque dentro daquele grupo de loucos, ele disse, será que não está? Será que nós não estamos equivocados com essa situação? E a gente vê que não há no mundo espiritual nenhuma coincidência, não há. É toda uma programação, ou seja, Calderaro fora mais André Luiz, no lugar até encontrar o avô dele, quando ele estava propenso ao processo de renovação. O grupo todo não estava, mas o avô dele estava. Por isso foi possível resgatá-lo. Ou seja, foi por acaso que André Luiz, então, for aquele ambiente para encontrar. Tudo tem uma razão. Senão o mundo espiritual não teria encaminhado André Luiz para encontrar o avô naquela circunstância. Né? Então, ele contou essa história toda, esboçou complacente gesto, Cipriana, e disse bondosa, sabia, André. Eu não teria vindo a esse local sem um resultado, sem um objetivo, disse ela. Em raras palavras, descrevi, disse André Luiz, o que acontecera. Contou a história, os informes sobre a situação, o passado do avô, e que tinha enganado a própria irmã, Ismênia, que tinha ganhado muito dinheiro, enganando as pessoas com agiotagem, cobrando juros coxantes, por aí vai. Contou a situação toda do grupo, etc. Né? A diretora, Cipriana, ouviu serena a digressão, a história toda, através do passado, do pretérito, e disse, olha, dispõe de tempo curto, disse ela. Para quê tempo curto? Para resgatar o avô dele daquele ambiente de dores. Lembremos que nesse local onde esse diálogo fora travado, ainda era num umbral intermediário, num umbral médio, num umbral baixo. Estava naquele ambiente ainda onde fora encontrado o Cláudio, né? Então, temos pouco tempo curto para resgatar ele daquele ambiente, para restaurá-lo, para levá-lo, para socorrê-lo, enfim. E como não será possível, disse ela, ao doente acompanhar para onde? Nós vamos ver no capítulo seguinte, que a equipe toda, comandada por ela, junto a Calderaro e também com o André Luiz, vai retornar à equipe que ela dirige no umbral. Não é preciso acompanhar ele até lá, olha que informação interessante. Não é preciso levar Cláudio até lá, como interná-lo em algum recolhimento, aqui mesmo. Lembra que ela fala lá atrás, e o próprio Calderaro fala que em todas as regiões, nós vimos São Brando de Luiz, em todos os lugares a presença dos emissários de Deus em trabalho. Nós vimos lá no livro 2, nos Mensageiros, que também é uma região assemelhada, de que todo lugar existe a presença dos emissários de Deus. O próprio Calderaro disse que existia milhares de colônias ou de postos de socorro também naquela região intermediária. Né? Existia hospitais, postos de socorro das colônias espirituais e por aí vai. Então, eles internaram ele ali mesmo. Por que razão? Porque ele não tinha condições de respirar um ar mais renovado. Ele estava no clima, na energia daquele ambiente do umbral baixo. Para ele ter condições de ter sintonia com o ambiente melhorado, o umbral seria melhorado, digamos assim, onde está localizada, ele tem que melhorar-se, passar um processo de tratamento. Não tinha condições ainda, porque chegando lá ele ficar numa sintonia distinta. A sintonia dele era muito pior do que o pessoal das instituições do umbral. Olha que interessante, né? Tinha condições. Então, ele deveria interná-lo ali mesmo, num hospital espiritual, lá naquela região, de algum posto de atendimento, de alguma colônia espiritual, ali, no umbral intermediário, região intermediária do umbral. Meu avô disse ele, malgrado o Júlio, a alegria profunda de ter encontrado e reconhecido André Luiz, né? Porque ele era cego, foi feito todo um trabalho para ele ver, a diferença vibratória era muito grande. Então, ele estava super feliz por ter... Ele passou 40 anos naquela região, gente, 40 anos no Baixo Umbral, sem encontrar ninguém, absolutamente ninguém conhecido. Então, a alegria de encontrar o neto amado, que ele tinha uma profunda afinidade com André Luiz, foi um júbilo imenso, uma alegria, uma felicidade imensa. Não guardava equilíbrio, porque ele estava semi-louco ainda, né?
pronunciava-se frases conexas que um processo não funciona assim. Ninguém está doente e melhora de uma hora para outra, é um processo. Então, ele foi aplicado as energias, os fluidos, os passos de Calderaro, mas não é milagre, o processo é gradativo de renovação, né? Para desconexo, que ele era semilouco. E o nome de Ismene, a irmã que fora vilipendiada, que fora abandonada, que fora tirada todos os bens, estava o tempo todo falando nela, porque ele sabia a sua mente culpada, o remorso profundo por ter feito algo profundamente errado em relação à irmã, estava o tempo todo. E ele queria ardentemente reencontrá-la e pedir perdão a ela, né? Não podemos esquecer, disse Cipriana, que Cláudio precisa de tratamento e cuidados urgentes para poder gradativamente se renovando, né? É impossível prever se ele, na condição que se encontra, quanto tempo ele deve respirar. Ele pode respirar a atmosfera mais elevada, ou seja, ele só pode sair daqui, da região do umbral baixo, quando se melhorar. Leva ele, de repente, lá para a região da instituição, na região do umbral, não é aconselhável, porque ele tem uma sintonia distinta, ele precisa renovar-se, se melhorar, para poder ir gradativamente melhorando e ser transferido para um ambiente outro, né? Disse ela. Assim dizendo, disse ela, Cipriana, auscultou, examinou Cláudio, o velhinho, né? Maternalmente, com todo o carinho e amor que era peculiar. Depois de alguns instantes, informou: olha, André, nós se fez no seu avô para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria, olha a expressão, deveria retornar à experiência carnal, ou seja, para ele ter um avanço e uma melhora considerável, ele terá que reencarnar de novo, de preferência, junto àqueles que aquele prejudicou. Deveria, não está em condições ainda, quer dizer, precisa renovar-se, melhorar-se, para que tenha êxito na reencarnação, precisa ser preparado para. A reencarnação não é um processo assim, vamos casar amanhã, não funciona assim. Há toda uma preparação, disse ela. Neste caso, disse eu, André Luiz, perguntou ela, posso contar, Cipriano, com a sua ajuda extraordinária, com a sua colaboração? E ela disse, mas como não, gentilmente e amorosa como ela é. Em se tratando de reencarnação, disse Cipriana, em atividades meramente reparadoras, de reparar o erro que fez a pessoas, a criaturas, sem projeção de interesse coletivo, ou seja, a função dele de Cláudio reencarnar não será um caso de grande relevância, não será uma pessoa que terá grande repercussão na coletividade, não. A função da reencarnação dele é melhorar-se, encontrar-se, repacificar com aquele que se prejudicou, né? A trabalhar um pouco interiormente. Seja, não é uma reencarnação complexa, é uma coisa relativamente simples, né? De modo mais amplo, o nosso concurso de Cipriana pode ser decisivo imediato. Ou seja, não é uma coisa que precisa de uma preparação muito gigantesca para trabalhar, é uma coisa, digamos assim, relativamente simples a reencarnação dele, encontrar que ele se prejudicou e ele melhorar-se pelo esforço relativamente. Disse ele, temos esses sítios, naquele próprio ambiente lá do umbral baixo, intermediário, grande número de benfeitores, trabalhadores do bem, dirigentes de instituições, providenciando reencarnações em grande escala do ciclo regenerativo. Ou seja, desde que essas criaturas aqui se melhorem, estejam em condições de reencarnar, forem encontrados aqueles com quem eles precisam se repacificar, é feita as reencarnações de massa desses casos mais simples. É diferente de alguém que tem uma reencarnação que vai ter grande implicação, de um modo geral, numa região, num país, etc., etc. Não é. São mais relativamente simples, está dizendo isso, né? Então, o ancião, então, comovido, no caso, Cláudio, contou que começou a contar, então, assim, então ela, quando disse isso, ó, vejamos como estudar, disse Cipriano, como estudar o caso dele, o que significa estudar o caso dele para a futura encarnação? Ver as complexidades, ver o que é que estava faltando, quais são os pressupostos para ter uma reencarnação exitosa. Vamos estudar aqui o caso. Então, ela começou a conversar com o Cláudio, interrogando, para entender a história, entender a magnitude do servo dele, etc, etc. Então, a pessoa, então, comovido, muito emocionado, narrar a situação dele. Só, olha, contou que o pai dele, ao se casar, de Cláudio, conduziu para o seu lar uma filha da sua mocidade turbulenta, ou seja, quando ele casou, ia ter tido um filho, uma filha, na época, antes do casamento, que ele, ao casar com a mãezinha de Cláudio, já levou. Tinha uma filha, portanto, mais velha do que Cláudio, que quando ele casou não tinha Cláudio ainda, era uma filha mais velha de um casamento fora, de um filho fora do casamento, né? E levou. E fora essa criatura, essa menina, foi acolhida com muito amor pela esposa do pai de Cláudio, que recebeu não só ele, como essa menina como filha amada. Era uma senhora, certamente elevada, que recebeu a filha do noivo com tanto amor e carinho e tratou como se filha fosse, filha
de sangue, digamos assim. Essa irmã lhe fora, mais tarde, olha que informação importante para entender a magnitude do grave erro de Cláudio. Essa irmã, essa irmã, que era filha do pai dele antes do casamento, fora mais tarde uma desvelada, ou seja, foi uma segunda mãe para ele, para o próprio Cláudio. Cuidou dele amorosamente, zelou por ele, ajudou a ele em tudo. Isso, olha, foi uma ama desvelada, foi uma mãe, uma segunda mãe para ele. Olha que coisa. Foi que ela era mais velha, cuidou do irmão, como fosse uma mãe, uma ama desvelada, tornando-se credora de justa gratidão. Assim, ele devia ter uma profunda gratidão pelo amor dispensado pela irmã a ele, que cuidou dele como, não só como irmã, mas como uma segunda mãe. Olha que coisa interessante. E essa moça era estimada demais pela própria mãe de Cláudio, que recebeu ela também como filho em casa. Poxa, era uma pessoa que tinha um carinho imenso dos pais de Cláudio e que cuidou de Cláudio muito como uma segunda mãe. Então, tinha todas as razões para Cláudio nunca desampará-la. Essa é a grande verdade. Mas assim ele não fez. Todavia, disse ele, enseguecido, ambicioso, preocupado só com ter coisa e não ser, só com preocupação com ter coisa, materialidade, enseguecido pelo depósito inferior e possuir dinheiro, coisa, materialista, né? Desmedidamente, despojou a irmã. Despojou do lar a irmã e todos os bens que ela tinha, por direito que o pai deixou. O pai só tinha de filho legítimo e ela. Só tinha um casal de filhos. E quando morreu, deixou uma fortuna. A metade para um, a metade para outro. Quando o pai morreu e a mãe morreu, vai explicar aqui, ele despejou, tirou todos os bens que ela tinha direito. Despejou dos bens que lhe cabiam a ela, a metade da fortuna do pai, por ocasião do falecimento dos pais. Os dois pais morreram ao mesmo tempo. Olha que emoção. Vitimado uma febre maligna. Morreu o pai e a mãe. Os dois. Então ficou só os dois no mundo. Ele e a irmã, que era uma segunda mãe para ele. Olha que coisa interessante. E havia deixado das vestes do casamento. Ele, Cláudio, estava próximo a casar, né? E deixou. Ismênia, espoliada, foi tirado tudo que ela tinha, que naquela época, imagine, naquela época, no começo desse século, ainda havia muito preconceito com o filho, entre aspas, ilegítimo do pai e da mãe, e ele, usando de advogados inescrupulosos, tirou tudo que ela tinha. Ficou na situação de miséria. Ismênia, coitada espoliada, depois de chorar, de reclamar, foi compelida, ou seja, não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada, ficou absolutamente desprezada, ele não ofereceu a ela nada, nada. Foi compelida a se homenagear, a viver na casa de uma família abastada, imagino eu, até por consideração aos pais, acolheu ela, e lhe cedeu, por favor, talvez por conhecer a família dos pais de Cláudio, o lugar de copeira, com a remuneração desprezível, naquela época não existia dinheiro trabalhista, nem coisa nenhuma, pagava o que queria, né? Então ganhava miséria de dinheiro, mas ela submeteu porque não tinha para onde ir, né? Dizendo Cláudio, soube que premia para dificuldades materiais imensas, fome, necessidades materiais imensas, ela casou com um marido analfabeto, casou com alguém analfabeto para poder ter um lar. Homem rude e cruel, que a se viciara, se torturava ela, maltratava ela. Imagine a responsabilidade de Cláudio, que tinha uma irmã, que é uma espécie de segunda mãe, deixou ela desamparada completamente. Ela, para não passar de fome, foi trabalhar numa situação difícil, ganhando um salário miserável, casou com um camarada analfabeto, ignorante, rude, e que maltratava ela, torturava ela. Ele dera esse marido grotesco algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade, ou seja, uma pobreza absoluta. Tudo em função do ato absolutamente reprovável de Cláudio, que abandonou a irmã, quase mãe, né? Uma situação de miséria, ficando todos os bens que ela tinha, e ela passou por todo esse sofrimento imenso de ter casado com um homem grosseiro, de passar necessidades materiais imensas. Muito bem. Exposto o desvio máximo. Por que ele fala que desvio máximo? Porque ele não só cometeu esse deslize, ele era um agiota, e como agiota, retirou e cobrou juros escochantes e pessoas numa situação difícil, econômica, de saúde, etc., que ele cobrava juros absurdos e a pessoa, numa situação de vulnerabilidade, aceita pagar. E essas criaturas sendo espoliadas por eles também, ele contraiu graves dívidas junto a esse povo, dívidas espirituais, podemos se colocar. Mas o desvio máximo foi exatamente ter deixado Ismênia na miséria, né? De seu caminho, passou a comentar
os indignos ideais que nutria no terreno da suvinice, a sua função como agiotagem. Contou casos dantescos de espoliação, de comprar coisas absurdas, a pessoa numa situação muito difícil. Estremecendo-nos, disse André Luiz, os corações. Todos que ouviram aquela história do avô dele ficaram impressionados com o nível de brutalidade, de insensibilidade que ele cometera com suas vítimas. Não foi só Ismênia, né? O remorso imenso, ele estava lá chorando contando essa história. Cipriana, demonstrando a habitualidade daquelas situações, ela era costumeira de ouvir esses relatos, até porque ela era acostumada a resgatar criaturas das regiões infelizes com esse perfil, ouviu tudo. Aí só, depois de ouvir toda a história, o que ela queria ouvir, Cláudio? Para entender qual eram as necessidades que ele tinha de preparação da sua reencarnação. O que estava faltando? Quais os pressupostos precisava? Que requisitos precisaria? Né? Depois de ouvir tudo, já conhecemos os pontos essenciais da futura encarnação. Nos compete. Primeira coisa, as mais nada, ele precisa se reaproximar de Ismênia, porque é uma grande angústia dele, precisa se repacificar com Ismênia. Esse é o primeiro ponto. Né? Entretanto, a dificuldade é não saber onde ela está. Está encarnada, está desencarnada, ninguém sabe. Né? E o segundo requisito para a encarnação futura dele é vir numa pobreza extrema, de profunda miséria, para aprender a valorar o trabalho intensivo. Porque quem é o agiota não faz nada. Apenas tem o dinheiro e usurpa o dinheiro dos outros. Nunca não colocou sua vida a serviço de ninguém, nunca fez um favor, uma caridade, não. Só quer usurpar. Né? Então, tem um trabalho intensivo de profunda miséria para valorizar. Ele se reduque nas próprias aspirações de homem de bem, de praticar o bem. Né? De posse do endereço, ele perguntou, então, onde é que ele morava, e André Luiz disse, naquela residência, os prováveis descendentes da irmã outrora espezinhada. Por que descendentes? Porque isso fazia 40 anos que ele tinha... Olha só, na hora que ele abandonou a irmã, ele não tinha nem casado ainda, ele morreu bem velhinho. Bem velhinho. Você passou, no mínimo, talvez uns 50 anos, e depois mais 40 anos no mundo espiritual. Passou, talvez, uns 90, 80 ou 90 anos. Então, para começar a investigação se a Ismênia estava encarnada ou desencarnada, pediu a Cipriano o endereço de onde morava a família, para poder começar a investigação, para descobrir onde ela estava. Está encarnada, está desencarnada? Tudo bem. Cipriana recomendou a 2 companheiros da equipe dela, dos 7 que vinham da região abismal, para fazer uma investigação rápida, para descobrir onde é que ela estava encarnada, estava desencarnada, orientando que, quanto aos rumos, na Groxa, para fim de orientarmos os rumos. Ou seja, que rumo? Porque se ela tivesse encarnada, facilitaria a possibilidade de recebê-lo como filho, mas se os dois tivessem desencarnado, ficava muito mais complicado. Encontrar uma forma de dois encarnarem juntos, para encontrar-se, para crescer, nascer, casar, encontrar-se com o pai, com o filho, com o irmão. Né? Mas era importante ele entender se ela estava encarnada ou estava desencarnada, para ver o tamanho e o tempo que precisariam para esse encontro acontecer. Essa é a grande questão. A tomar do imprevisto acontecimento. Por que ela fala em imprevisto acontecimento? Quando eu falo em imprevisto acontecimento, gente, é porque quando a irmãzinha dele estava encarnada, a programação reencarnatória já estava pronta. Não estava previsto receber o irmão Cláudio como filho. Essa era uma coisa imprevista. Porque tem que dizer assim, a reencarnação é um planejamento, há uma programação. Mas é possível ser modificada no decurso do tempo. Não é uma coisa fechada, taxativa. É possível ser modificada. Por isso que existem as moratórias e por aí vai. É possível, sim, se amoldar. A equipe espiritual pode fazer umas modificações no sentido de aprimoramento do próprio espírito reencarnante. Né? Muito bem. Os emissários, os 2 que foram investigar, não demoraram mais de que 90 minutos. Veja a rapidez disso. Saíram do umbral médio, foram lá na família, fizeram a investigação e voltaram com a resposta. Traziam boas notícias que nos reconfortavam. Por que boa notícia? Porque disseram que localizaram a família. A família de quem? A família de Cláudio e a família da própria Ismênia. Né? A família que o digitoso velhinho, Cláudio, se referia nas suas lembranças do passado e trazia sensacional informação. Que informação sensacional era essa? Disseram que encontraram ela na esfera esclarecida, que encontraram Ismênia, que ela se reencarnara, estava reencarnada e vivia numa fase juvenil. Era jovem, uma menina com força física. Então, se ela era uma menina, era sensacional a informação, estaria mais fácil, porque era trabalhar a mentalidade dela, a cabeça dela, a possibilidade de ele reencarnar como filho dela. Se ela tivesse encarnada, se tivesse uma região abismal de dor e sofrimento em alguns, seria mais difícil. Tem que esperar até o tempo que ela tivesse condição de reencarnar para programar todo esse processo.
Mas como ela estava encarnada, era uma senhora, uma menina, uma jovem, a possibilidade era grande de apressar esse processo. Esquecer uma formação extraordinária, sensacional. Amigos de nossa esfera, esclareceu-nos que Ismênia, sim, encarnada, tá, muito bem. Corporificar essa Ismênia no mesmo tronco doméstico em que emprestaram colaboração na época em que o avô a expulsaram no campo familiar. Ou seja, normalmente a gente reencarna com aquelas criaturas, nós temos afinidades. Normalmente os filhos de hoje podem ter sido filho nosso do passado, o pai, o irmão, ou irmã, ou o filho, e por aí vai. Essas pessoas que a gente reencarna não estão no mesmo grupo, o grupo consanguíneo que tem afinidade espiritual. Vez por outra, tem alguém que não tem afinidade, que por obra da misericórdia de Deus encarna para receber as bênçãos da possibilidade da reconciliação, como é o caso aqui. Alguém que foi espoliado por nós, que prejudicamos ou nos prejudicar, a possibilidade de vivenciar no mesmo tronco ancestral, no mesmo grupo familiar, para se repacificar. Porque Deus é Pai, misericordioso e bom, e deseja que seus filhos sigam o caminho da paz, do bem, a reconciliação, a transformação do zelo de ódio em aliança de amor. Essa é a beleza do Pai, que deseja a felicidade de todos os seus filhos. Muito bem. Cipriano ouviu todo o relato dos dois que foram, interessando-se por nós quem? Por André Luiz e Cláudio, a situação deles, interessou diretamente, que eles podiam ajudar, sugeriu organizássemos, olha como é interessante ver, organizássemos, ou seja, tomássemos as providências para as bases da futura experiência. Que experiência? Planejamento da futura encarnação. Providencie, vamos com umas providências visando a reencarnação, né? Conquistando, sem delongas, a simpatia da jovem. Quem? Da jovem que estava reencarnada. Era fundamental que precisasse se reaproximar dela, se repacificar, e conquistar dela o compromisso de receber o antigo irmão espoliador dela com o filho. Olha, mas era fundamental ter o consentimento dela, conquistar ela para a ideia. É o primeiro ponto a se verificar diante disso, disse ela. A esse tempo, já nos achávamos o grupo. Quem? Cláudio, Calderário, André Luiz e a equipe de Ismalha. A equipe de Cipriano. Aonde? Numa instituição socorrista que ela, como espírito elevado, conhecia todo mundo, foi pedir então socorro para internar a Cláudio naquele ambiente do umbral mediano, porque ele não tinha condições de sair dali ainda, dentro da condição dele. Que receberam, com muito amor, servindo, etc, etc. A instituição recebeu de portas abertas, como é de imaginar. Cercando todas as atenções, o meu antigo credor, que era o avô dele, né? E então o Cipriano frisou para mim, nosso amigo, durante 2 anos, veja como o processo não é fácil de renovação, durante 2 anos aproximadamente, pode ser mais, pode ser menos, não poderá ausentar-se desta casa de assistência, qual daquele hospital da região do Baixo Umbral. Por quê? Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera desse sítio. Ele era muito habituado com aquela energia daquele ambiente, daquela região do Baixo Umbral. E essa modificação para possibilitar a ele trilhar caminhos mais elevados era um processo de se reeducar, se renovar, se transformar, se tratar, né? Mas ela diz, olha, não se preocupe, nós vamos visitar o tempo todo. Eu e nossa equipe, nós vamos visitá-lo, ajudá-lo, visitamos, amparando com nossos recursos, até que possa respirar novos ares, disse ela, se melhore da crosta, até que um dia venha acontecer com o sonho de reencarnar. Vamos prepará-lo para. Enquanto isso, tomamos providências. Preparar tudo que é possível, tentar reencontrá-lo, repacificá-lo com Imênia, preparar as condições para tal. Né? É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade. Ou seja, ele, não obstante o remorso, o processo acontece. A natureza não dá saltos, é um processo gradativo. Né? E nesse estado, não voltaria, não volveria com êxito a educandade da carne. Não, agora, se ele fosse agora, a possibilidade de modificação dele seria remotíssima. Cumpre nós prepará-lo para a reencarnação, para que a reencarnação tenha possibilidade de êxito. Essa que é a grande questão. É a história de que Deus assiste o homem pelo homem. Né? Deus jamais abandona os seus filhos, mais que temos cometido graves erros, que era o caso dele. Né? Então, André disse que concordou demais com ela, acompanhou o curso das providências, no caso. Cipriana contemplou eternecida o avô dele, que estava temente, né, bondoso, e disse assim, olha, agora, André, finalizando nosso trabalho nessa semana, que semana, gente? Na semana de estudo de André Luiz, na companhia dela, na companhia de Calderário, com a finalidade de buscar subsídios, informações para este livro que estamos estudando agora, nessa semana. Tentemos trazer Ismênia
a irmã espoliada do passado, está reencarnada, né? Até aqui, porque Cláudio, não pode sair dali. Se ele não pode sair dali para ir até onde ela está, Ismênia, na Terra, ela seria trazida para lá para ter esse encontro com ele. Essa que é interessante. Na condição que ele estava, ele não poderia ir até ela, mas era possível trazê-la lá no processo de desdobramento, né? Para os trabalhos preparatórios da reencarnação, da reaproximação, que era fundamental. Se ela não quisesse repacificar com o irmão, o projeto não daria certo naquele momento. Tinha que esperar o tempo que ela tivesse preparada para tal, né? Disse ela na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no propósito de recebê-lo como filho, né? No momento preciso, no momento que for adequado, quando ela casar, enfim. Recebendo um irmão perturbado do seu próprio instituto familiar, como filho, como irmão, e por aí vai. Muito bem. Antes de mais nada, porém, disse ela, necessitamos da simpatia dela. Se ela não tiver a concordância dela, nada feito. Isso é um processo preparatório para essa repacificação. Em face do nosso programa de reerguimento. Reerguimento de quem? De Cláudio. Para fazer com que ele volte a trilhar o caminho do bem. Reerguimento dele. Esse é que é importante. Se Ismênia aceitar, receber ele, o irmão que o maltratou e vilipendiou e desassistiu no passado, né? E consentir, acrescentei, hesitante. André Luiz dizendo, mas, bom, ela precisa aceitar. Claro, isso é muito importante, né? Encarreguemos-nos do resto, disse ela. Olha o que está dizendo que é importante isso aqui, ó. Ele está dizendo, se Ismênia concordar, se consentir, acrescentei hesitante. Aí disse então, Cipriana, nós nos encarregaremos do resto. O que se chama de resto? O mapa reencarnatório, a programação reencarnatória, que a gente viu lá no livro dos Mensageiros, como é um processo, né? Assim feito, é toda uma programação de reencontrar quem precisa reencontrar, das tarefas que precisa estabelecer, o tempo de reencarnar, tudo isso nós vimos como é necessário, né? Prometeu a locutora. O retorno de Cláudio, a carne, a esfera física, terá características pessoais. Isso não é uma coisa que tem importância do coletivo da comunidade. Não tem uma importância. Por isso que é uma reencarnação relativamente simples, porque nós mesmos poderemos providenciar tudo. Ela tem quase tudo, disse a Hermênia, desde que haja concordância da irmã de receber. Não é uma reencarnação muito complexa de se resolver, disse ela. Confiando o enfermo, ou seja, deixou ele, Cláudio, na companhia da instituição, que estava encarregado de cuidar dele, foi internado nesse hospital, naquela região, foram então o grupo até a casa onde estaria Ismênia, do Rio de Janeiro. Encontraram ela numa casa em Bangu. Encontraram ela na casa lá em Bangu. Ela morava em Bangu, a família. Plena madrugada, entramos respeitosamente na casa onde morava Ismênia, uma casa muito humilde, era uma família pobre, né? A irmã do meu avô era agora a sexta filha, bem família longa, sexta filha daquela senhora que na existência física era conhecida por neta da velha Ismênia. Olha que coisa interessante. Ela, Ismênia, hoje, é neta da filha dela. Ela é bisneta dela própria. Olha que coisa interessante. Ela era a sexta filha da neta da velha Ismênia. Que era Ismênia? Era ela. Certo? Ela era a sexta filha da neta dela. Portanto, ela é bisneta dela própria, porque ela era bisavó dela própria, o espírito que retorna no mesmo tronco ancestral, mesmo grupo familiar. Olha que coisa interessante, né? Era bisneta dela própria, cuja personalidade para a família terrena, fazia tanto tempo que isso aconteceu, a bisavó dela aconteceu, quase ninguém mais da família lembrava dessa história. Era conhecida, sim, família terrena se perderam no tempo. E que não era outra senão a menina moça, sob nossos olhos, a volta nas tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Aí, André Lima, você escreveu o quadro da casa. Ela era a sexta filha, a família numerosa, pobre. Ali era tudo pobreza, digna e adorável simplicidade. Muita pobreza, mas tudo limpinho, tudo organizado, paz, etc. A família, digamos assim, equilibrada, né? Mostra que, efetivamente, Cipriana era uma menina de bom coração, a família era uma família de bem, não obstante a pobreza, né? Isso que animou a todos. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra, a mão direita, portanto, na fronte da jovem adormecida. Com que propósito? De chamá-la, o espírito dela talvez estivesse lá, para chamar de onde ela estivesse, convocando ao local. Como se a chamá-la até nós. De onde ela estivesse, o espírito seria atraído por ela, chamando-a
com a grandeza de Cipriano, isso ficava fácil. Efetivamente, ocorrido instantes, veio ter conosco. Ou seja, o espírito voltou assim, ao corpo de carne, onde estava ali, né? Dormido, o espírito chegou onde estava o corpo, ligada pelo cordão prateado, nós sabemos disso, né? Veio ter conosco. E reparando o espírito de Ismênia, que a nossa orientadora, envolta de luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, mais ou menos assim, colocando energias sobre a cabecinha dela, ajoelhou-se, ajoelhou-se. Desligada da matéria, ela estava desdobrada, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial. Lembra que aconteceu a mesma coisa lá quando Pedro e Camilo viram a Cipriana? Acharam que ela era a mãe de Jesus, diante da sua grandeza, da sua luminosidade imensa. Eles achavam que era a Mãe Santíssima. E também a menina que, a Ismênia, teve a mesma sensação. Diante do grande brilho, da grande luminosidade de Cipriano, ela achou que estava diante da Mãe de Jesus. Né? Quem sou eu, disse ela, o espírito da menina, para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora, disse ela. Diante do espírito de tanta grandeza, ela ficou em júbilo, né? Extasiada. Né? Cobriu o rosto com as mãos, disse André Luiz, a menina. Sentiu-se ofuscada pela claridade sublime, contendo a custo a comoção, o júbilo, a êxtase diante daquela veneranda prefeitura, né? Aproximou-se, pousou-lhe as mãos, ela, Cipriana, sobre a cabeleira da menina e falou: minha filha, não sou apenas sua irmã, ou seja, eu não sou Maria Mãe Santíssima, sou apenas sua irmã, sua amiga. Ouve, disse ela, ouve, me ouve. Quais são suas intenções na vida? Traduzindo, o que você pretende ser, menino, na vida? Quais são os projetos, o seu objetivo? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, de emoção, de júbilo, diante do Espírito da grandeza, acrescentou a nobre mensageira: precisamos da sua colaboração, da sua ajuda, minha filha. E não desejaremos ser amigos inúteis. Nós queremos sua ajuda, mas também queremos ajudá-la. Essa é a interpretação. Queremos ajuda de vocês, mas queremos também ajudá-la na sua reencarnação, ajudá-la naquilo que for possível. Em que podemos servir? Por isso que, na verdade, Cipriano queria saber qual era o sentimento, quais eram os projetos dela, para poder ela, Cipriano, ajudar ela, para materializar esses objetivos que ela tem na vida. Né? Depois de alguns instantes, disse ela, Cipriano: fala, minha filha, fala, explica os seus receios, qual é o seu projeto, a sua ideia. Você tinha cortado de emoção, a menina lembrou com ingenuidade juvenil. Minha mãe, ele continua chamando de minha mãe pela grandeza, confundindo com a mãe de Jesus. Minha mãe, se eu puder, mostra a humildade dela, mostra a humildade imensa desse espírito. Se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos, minha mãe, há quase 2 anos, mas somos tão pobres, não temos condições de casar, vivemos uma luta tão difícil, trabalhando no tecelã, disse ela, um salário mínimo para ajudar a minha família. Lembra que ela era a 6ª irmã de uma família numerosa, talvez tivesse até mais outras irmãs. Família pobre, com 6 irmãos, o que acontece? Ajuda a família, ajuda a casa, com o saláriozinho que ela ganha. Sonhar com um casamento, comprar alguma coisa, difícil. Tudo que ela ganhava, com o saláriozinho bichuruca, pequeno, era para ajudar a família pobre, né? Disse ela. Ajudar a manutenção da minha casa. E Nicanor é pedreiro. O meu noivo é pedreiro, ganha também muito pouco. Imagina, naquela época, as condições de trabalho eram péssimas, não tinha direito trabalhista nem nada, né? Temos sonhado, disse ela, com um lar pequeno, modesto, sob a proteção da divina providência. Temos sonhado, mas não temos condições até agora de casar, porque as condições são mínimas. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Podemos aguardar a aprovação de Deus? Será que é possível nos ajudar para que esse intento venha a ser alcançado, esse sonho? Essa foi o que Ismênia falou para Cipriano. Cipriano, estampou fisionomia, suma ternures. Mas como não, minha filha? Como não? Como não podemos ajudar? Teus desejos são justos e santificantes. Ela não estava pedindo para ficar rica, ela não estava pedindo para carro, não. Ela estava pedindo apenas para casar com dignidade, ter condições de ser feliz, ter uma casa modesta, honesta, etc, etc, etc. Né? Nicanor terá nosso amparo, disse ela, ou seja, Cipriano, terá nosso amparo, terá alguma condição melhor de vida para conseguir casar, vocês casarem, e tuas esperanças na vida, na viva contribuição. Quer dizer, ajudaremos para que esse sonho seu se materialize. Haverá ajuda, sim,
das instituições celestiais para. Nós já vimos lá atrás, gente, em outros casos, de que as pessoas que têm um coração pacificado e que têm merecimento, sim, a espiritualidade amiga ajuda a arranjar um trabalho, etc. Indica as pessoas certas, que têm condições de ajudar. Porque esse é o grande papel dos emissários de Deus, ajudar as criaturas a trilhar o seu caminho na busca da vicissitude. Esperamos, porém, disse Cipriano, depois dele dizendo que o que ela precisava. Ora, vamos ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas esperamos também a sua ajuda, o seu concurso. Em que poderia servir, disse ela. Eu, mísera serva que sou. Depois do compromisso de Cipriano de ajudar, em que é que eu posso servir a criaturas tão magnânimas? Então, Cipriano disse, pedindo-lhe, tão somente, vem conosco. Ela não disse nada, por enquanto. Apenas vem conosco. Bem, lembre que a menina estava desobrada. Vem conosco significa levar o espírito dela com o grupo. Com quem? Cipriana, com Calderaro, com André Luiz e o grupo que estava com ela, né? Em seguida, com grande surpresa para mim, de André Luiz, Cipriana cobriu-lhe o rosto. Olha que informação importante para ele entender. Cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a uma gaze, né? Para quê? Cobriu o rosto dela, do espírito, para que não lhe fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. O que significa isso, gente? Eu já expliquei isso em outras oportunidades. Quando todos nós saímos da Terra, ou em desdobramento, ou desencarnado, todos nós vamos passar pelo umbral. Ninguém pode sair da Terra, porque o umbral está envolto a nós. Só que eles iriam para uma região muito mais dantesca ainda. Iam passar pelo umbral e chegar no umbral baixo, na região intermediária, de profunda dor e sofrimento. Se a menina não fosse tomar essa providência, que ela fosse em desdobramento, vendo tudo aquilo, ela ia ficar assustada, provavelmente, ia se assustar e até se desesperar, vendo o ambiente dantesco que são essas regiões, ainda mais na região do umbral intermediário, um baixo umbral, onde as dores nós vimos no capítulo passado, como é. Então, se ela visse aquilo, seria um tormento. Então, foi coberto o rosto dela com a substância para não ver aquele ambiente, né? Sustentada por nós, significa sustentada por nós. Ela não tinha capacidade de volitar, foi sustentada pelo grupo e rapidamente foi volitou até onde estava no umbral baixo o avô, né? Quando chegou até lá, quando ela viu o avô de André Luiz, que foi o irmão dela no passado, se ajoelhou diante dele, né? Se ajoelhou, curiosa e enternecida, por ver aquela criatura que ela não se lembrava com certeza quem era. E ao enxergá-la, no caso, Cláudio, o avô de André Luiz, que fez tanto mal a ela, enxergá-la, a exclamação foi imensa, e também a ansiedade e a emoção foi imensa. Ismênia, disse ele, o avô, minha irmã, perdoe-me. Tudo que ele queria e falava o tempo todo era se repacificar com a irmã, pedir perdão pelo grande, imenso mal que fez a ela. Perdoe-me, afagando-lhe as mãos da menina, torturado, de dor, de angústia, contemplando-lhe a menina, o semblante humilde, que era uma menina humilde, pobre, mas de uma grandeza espiritual. Oh, disse Cláudio, encantado. Ela mesma insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza, disse ele, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei, disse ele. Você continua essa menina do mesmo jeito, essa criatura. Quem fez, porém, disse ele, Cláudio, olha que interessante, que fez você, minha filha, porém, pareceu hoje mais jovem e mais formosa que naquela época. Ora, se ele, Cláudio, desencarnou bem velhinho, 40 anos passou no umbral, como é que ela continua mais jovem que quando ele deixou lá? Porque lembra, quando Ismênio, quando ele deixou-a, ela era mais velha do que ele. Ele estava prestes a casar, era um homem feito, quando ela era mais velha do que ele. Aí ele ficava, mas como é que você está, menina jovem? Mas que história é essa? Que mágica é essa? Me explique, né? É mais formosa. Aí a gente entende que a questão é o tempo que passou, que Cláudio não entendia isso. Ela era o mesmo espírito, mas numa outra encarnação. Numa outra encarnação, talvez 60, 80 ou 90 anos depois, né? Mas ele não entendeu. Por outro lado, nós sabemos que o perispírito é uma plasticidade, e o espírito se apresenta com a aparência que necessite para poder haver essa comunicação. Não era o caso dela, ela estava exatamente com a aparência que estava na tua encarnação. Como a visitante guardasse silêncio, porque ela foi confundida, não sabia quem era aquela criatura. Ela não se lembrava, porque ela esteve com ela foi irmão dele há 90 anos atrás, em 3 encarnações passadas, ou 2 encarnações passadas.
não lembrava dele. Aquelas informações estavam na memória dela, nas reminiscências dos escaninhos da sua memória, mas ela não lembrava naquele momento, ela não convivia com ele. Ela, a menina que estava ali, não era a irmã, era o espírito, mas não era a mesma época, não era contemporânea. Então, ela não lembrava da fisionomia dele, com razão. Era uma pessoa que ficava lá atrás, há 90 anos atrás, em várias encarnações passadas. Né? Agora, a silêncio, confundida, em que era feito. Então, disse ele, Cláudio, diz-me, Ismene, que me perdoas, eu preciso disso. Que esquecerás o mal que lhe fiz, disse ele. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriano interveio, entendendo que ela não tinha lembrança naquele momento. Aí a pergunta, então, a menina, a Ismene, nunca soubesse você, Ismene, que sua família teve, sua bisavó, que era ela própria, teve um irmão? A jovem não deixou concluir e perguntou uma vez. Sim, que expulsou de casa, ela sabia da história, mas não conhecia ele. Ela não conhecia. Ela, naquela encarnação, não conhecia ele. Sim, eu ouvi falar dessa história, minha mãe. E a se referiu a esse passado distante, de 90 anos atrás, possivelmente. Acrescentou melancólica, da dor. Ela sabia dessa profunda injustiça que tinha sido feita à bisavó dela, que era ela própria, ela não sabia, né? Não reconheces? Perguntou Cipriana. Tomou afável. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismene, eu sou o Cláudio, teu desventurado irmão. De 3 gerações atrás. Ela não sabia, ela não tinha essa compreensão. Então, as providências foram tomadas. A jovem não sabia como interpretar aquelas avocações, porque na lembrança dela não estava. Foi de coisa muito à tarde. Então Ismênia colocou as mãos no lóbulo frontais dela, na memória, com as mãos, envolvendo abundância de radiação magnética, para que ela pudesse dilatar, para ela abrir, compreender, chegar até o escaneamento dela para se lembrar, para possibilitar essa lembrança dela. Assistia meiga provocando a imersão da memória em seus importantes centros perispíritos. Aí disse ela, revê o passado, minha filha. Busque mergulhar dentro de você. Lembra o passado, minha amiga, para bem servir a obra divina. O que significa servir a obra divina, gente? Para que, na verdade, a gente consiga repacificar você e seu irmão. Você precisa voltar a sua mente até onde ela era seu irmão de verdade. Lembre-se, para poder a possibilidade de servir a obra divina, de vocês se repacificarem. Essa é que é a questão. Notei assombrado de Sandra Luiz, que algo de normal suceder à menina jovem que estava ali. Porque os olhos antidoces e tranquilos de uma menina com certa elevação se tornaram dilatados e inquietantes, porque ela lembrou o choque de rever aquele que a maltratou, aquele que a desprezou, aquela que tirou seu dinheiro, o medo e o choque que ela teve. De repente lembrou, né? Tentou recuar, e é natural, ante a súplice expressão do meu avô, de Cláudio, pedia perdão, né? Mas a energia de Cipriano, que estava ali, colocou de novo as mãos, etc., a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais, que teve medo de acontecer alguma coisa, que ele agrediu ela naquela época, e uma certa revolta por que ele fez com ela. Né? Agora sim, disse ela, lembra-me, gemeu aterrada. Lembrou de tudo, das injustiças, etc. Nosso instrutor, o senhor Cipriano, então, libertou-lhe a fronte, tirou as mãos, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor, e não tens piedade? O que significa não tens piedade? Vê como é que ele está, semi-louco, envelhecido, numa situação dramática. Você não sente piedade de alguém que está numa situação dramática? Você lembrou ele lá, um homem jovem, cheio de dinheiro. Olha como é que está a situação dele agora. Doente, maltrapilho, numa situação dramática. Você não tem piedade ao ver seu irmão nessa condição? Alguns segundos, diz André Luiz, de expectação rolaram pesadamente. Por que rolaram pesadamente? Porque tinha o receio dela recuar. Porque lembrou de toda a injustiça que ela fora vítima, das agressões, etc. Tinha medo dela recuar a tarefa. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, e lembre que ela era uma menina com um certo grau de elevação, uma mulher, divino amor de uma mulher em aspiração divina, triunfou naquele momento. Triunfou. No olhar enternecido de Ismênia. De repente, ela, mesmo aquele choque, aquele medo inicialmente, aquele choque que ela teve, triunfou. Que plenamente modificada, se abraçou ao doente, ao irmão que a maltratou, que colocou na sarjeta daquela época. Se abraçou com ele. O ancião se abraçou, exclamando, pois és tu, Cláudio, o que aconteceu?
O que aconteceu, você viu? Como é que você está numa situação dessa, meu amigo? Tão lastimável, acabado, doente, semi-louco. Mas o que aconteceu? Né? Traçou o ancião lá no comentário. Então, ele comentou todas suas angústias, que abandonou, que fez agiotagem, que se comprometeu demais, que passou não sei quanto tempo na região de profunda infelicidade. Contou toda a história. Suas penas, suas angústias, referindo às faltas passadas. Falou de tudo. Que não só tinha cometido mal a ela, mas também tinha cometido aos outros. Mas lúcido e contente pelo encontro com ela, do conforto que a reaproximação lhe conferia, estava profundamente feliz por se pacificar com a irmã, né? Ela, olha aí a grandeza dessa mulher, né? Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, abraçada com ele, conversando e abraçada com ele ao coração, né? Fazendo-lhe sentir a ele, o tio, que ele desprezou, fazendo sentir sua imensa ternura, de espírito nobre, espírito com certa grandeza espiritual, né? Sua dedicação e entendimento sem limites dela, né? Que esqueceu todo o passado de dores e etc., né? Quando pareciam perfeitamente reconciliados, repacificados, Cipriano abeirou-se dela e considerou: minha amiga, estima, aí vai dizer o que ela quer. Chegou o momento. Já houve a repacificação? Já. É hora de fazer o pedido. Estimamos receber a sua promessa de auxiliar o nosso irmão Cláudio, o teu irmão no passado, e o futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele. Ou seja, será fundamental a sua ajuda, para que, na verdade, ele saia da situação de doença, de miséria, de angústia que ele está, de semi-louquidão. Recebendo nos braços abnegado de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Essa é a pergunta. Se, na verdade, o seu desejo é casar, se nos ajudarmos, e etc., porque tudo vem dar certo, você se compromete a receber ele como filho? Reverente, dando a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante explicou. Ou seja, ela disse, então, para Cipriano, olha, o meu objetivo é casar, como eu lhe falei, é ter uma vida decente, uma vida humilde, uma vida pobre, um lar decente, disse ela, né? Se o céu, disse ela, respondendo à pergunta de Cipriano, se o céu conceder a felicidade e com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito por mim. A mim. Será feito a mim mesmo, porque ela sabe que ajudando os outros, ela ajuda a si própria. O bem que a gente faz aos outros, o bem que é feito a nós próprios. Primeiro o bem passa por nós, a chegar a alguém. Será feito a mim mesma, disse ela. Ela tinha a compreensão disso. E se um dia eu receber aventura conjugal, disse ela, se eu casar de verdade, como está planejando, será o nosso primeiro e bem-amado filhinho. Ela disse que receberia com muito amor ele com o filho. Sendo, inclusive, o primeiro filho. De antemão, disse, sei que Nicanor, que também tem um coração generoso, se regozijará, ficará feliz com o meu compromisso. Que nós temos um grande objetivo de nos casarmos. Se tudo vier a dar certo, eu tenho absoluta certeza que ele também ficará feliz. Contemplando, elevado, o desgostoso prisioneiro das sombras, prometia ela, contemplando Cláudio na situação dramática, disse, partilhar-nos-á, já é o projeto vindouro dessa, já era o projeto de vida dela, a vida pobre e honrada, que era o grande objetivo da vida dela. Honrada. Reconhecerá as alegrias do pão conquistado com o suor, filho do suor, com a proteção divina. E olvidará, esquecerá em nossa companhia, porque são pessoas honradas, trabalhadoras, justas e honestas, né? Nossa companhia, as ilusões da riqueza fácil, do ter coisas, que por tanto tempo nos separaram. Ou seja, esquecerá no trabalho duro, trabalhando duro para ganhar o pão de cada dia, valorizará os esforços, etc., etc., etc. Deixará até preocupação só com ter, para o ser. Ser bom, ser justo, ser fraterno, participar com alegria de uma família honrada. Evidenciando deliciosa singeleza, alegria. De coração, projetava-se em êxtase o futuro, pensando no futuro, que era o projeto de vida dela e Nicanor. E ela agora inclui Cláudio nesse projeto que ela está narrando agora. Sim, né? Será um pedreiro feliz, como Nicanor. Será um trabalhador de sol a sol, todo dia, buscando o pão de cada dia, saindo de casa para arranjar o pão de cada dia. Né? Abençoará a luta digna, disse ela, que atualmente bendizemos. Quem bendizemos? Tanto ela como Nicanor. O projeto deles é ter uma vida digna, de trabalhador honrado, de família pobre, mas honrada. E ele vai partilhar dessas mesmas questões, disse ela. Como chorasse, ela quem? Ela, Ismênia, chorando de emoção, falando do seu futuro,
Cipriana abraçou-a também, tocada no coração, de olhos úmidos, dizendo: bem-aventurada sejas tu, minha filha, que compreendestes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Então, essa parte da pacificação foi feita de forma muito exitosa, né? Mas alguns minutos, decorrido alguns instantes, mais alguns salutares entendimentos, levaram, então, de volta a menina, a Ismênia, à casa dela, para o corpo, ela recordar, ela abraçar, ela acordar, que ela estava desdobrada. De novo, estávamos no modesto aposento de Ismênia, ao retornar, ajudando a retornar ao aparelho fisiológico. E esquecer, era importante que ela esquecesse a ocorrência vivida, com todas as minúcias, né? Para nós, na esfera do espírito. Acordou ela, Ismênia, em vez do no corpo físico, experimentando ignorado júbilo. Ela estava profundamente feliz, sabia que algo muito importante tinha acontecido, teria um encontro muito extraordinário, estava com o coração cheio de alegria, para você não lembrar de tudo. Tinha a mente refrescada, de ideias felizes, sabia que tinha prometido um futuro feliz a ela, um casamento, receber um filhinho, que tinha diante de um espírito grandioso, iluminado, mas não sabia detalhes, né? Teve a impressão de que lhe tornaram maravilhosa viagem, cuja minúcia não conseguia precisar, mas tinha lembranças do que era necessário desse encontro fantástico, né? Sem saber como guardava naquele instante, absoluta certeza de que se casaria, fora colocado, e que Deus lhe reservaria um ditoso porvir, ou seja, uma família futuro feliz. Ela tinha consciência disso, acordou com essa compreensão. Quem poderia definir, agora André Luiz dizendo, definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? O reconhecimento, diz André Luiz, pela nobreza dela, Ismênia, e ao mesmo tempo o reconhecimento daquela hora, porque ele estava ali albergando, socorrendo um avô que tinha por ele grande afeição. Então ele estava profundamente feliz, mesmo pela repacificação dos irmãos, Ismênia e Cláudio, e ao mesmo tempo da felicidade de trazê-lo de volta no caminho da autoiluminação, né? Meus companheiros abraçaram, que companheiros? Cipriana, Calderaro e a equipe dos 7, todo mundo. Abraçaram quem? Ela, Ismênia, o espírito dela. E por minha vez, despedindo dela comovidamente. Beijei-lhe a destra minúscula, a mão direita minúscula, era uma menina, uma mocinha, né? Num beijo delicioso de profunda amizade e de indizível gratidão. Ingratidão por quê? Por receber o seu avô doloroso, sofrível e semilouco. Essa é interessante. Aqui a gente acaba esse capítulo da reaproximação, vamos para outro capítulo, que é muito interessante. Do lado de Cipriano, porque até então a gente viu o trabalho fantástico de Cipriano, extraordinário espírito, grandioso, né? Fazia parte da equipe, da qual o Calderaro fazia parte, e era muito mais elevado que Calderaro, mas não tínhamos a compreensão do lar, da instituição ao qual ela dirigia, né? Encerrada a semana de estudos, aquela semana que André Luiz estava encerrando, de coleta de material, de informações para o livro, né? Que me pusera, e guardando valores novos no espírito, dos aprendizados imensos que ele tinha assimilado, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo, no final do dia, portanto, a Benemérita Fundação, nas zonas inferiores, no umbral, portanto, em que ele, André Luiz, chamava essa instituição, que ele ia visitar, Lar de Cipriana. Ele não diz exatamente o nome, mas que Calderaro chamava aquela instituição que ele dirigia, imensa, de Lar de Cipriana. Era uma espécie de um posto de apoio, um posto de alguma colônia espiritual. Extremamente perplexo, disse ele, ante o problema que me demandava de antemão, diante daquele encontro surpreendente para ele com o avô, né? Da qual o de reencontro inesperado com o meu avô, não me sobrava agora motivo de longas perquisições, grandes perguntas, mas não, eu estava muito satisfeito. Do lado filosófico científico, a privilégio da cultura de Calderaro, não. Presta a despedir, mas deve estar para concluir a tarefa, está terminando a semana, e está para se Calderaro. Não ia mais envolver com tantas perguntas mais, né? Apenas a pesquisa ceder lugar, a pesquisa para o livro, ceder lugar agora à meditação. Diante de todos os aprendizados, de tantas informações, ao próprio espírito de André Luiz, ele estava meditando, recebendo aquelas informações, o raciocínio e o sentimento, que tinha trazido grandes contribuições com a própria grandeza e elevação do próprio André Luiz, né? Recolher esse material para o livro. Nessa semana, viu vários casos, colheu muito material, referente à manifestação da mente, que era o objetivo do livro, a manifestação da mente em profundo desequilíbrio, gente está prestes a enlouquecer, gente que tem suicidade, processo obsessivo grave, né? Obtendo valiosas conclusões, aprendizados, né? Para o livro e para ele próprio, para definir o desequilíbrio da alma. Lembra que ele foi estudar casos limítrofes e conseguiu grandes aprendizados daqueles casos limítrofes.
da presença e da assistência de Deus aos seus filhos, da tal psicologia iluminativa praticada por Calderaro, do amor, do divino amor maternal de Cipriana, que ele viu tudo de Cipriana, que ele viu tudo isso naquela assistência fantástica. Então, foi de grande aprendizado para ele, né? Tá. Obtendo valiosas conclusões, definidas examinar a diversos doentes que ele teve possibilidade, em todos aqueles casos que foram estudados por eles, com os quais trabalha relações. Passou a entender, passou também a acompanhar e a nutrir também carinho, amor, gratidão a Deus e também até assistência àquelas criaturas, né? Identificar moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Está lembrado que está dito ali que as pessoas que não conseguiam sair do plano do porão, do terceiro andar, do inconsciente, não conseguia se trabalhar, eram aquelas questões das pessoas que tiveram a oportunidade de reencarnar para trabalhar o consciente hoje, a reencarnação, e não conseguiam. Conseguiu se remeter sempre ao passado, não conseguiu buscar o superconsciente e ajuda para se renovar, para se transformar. Estacionava ali, abria mão do processo de progresso. Ele está dizendo isso, né? Entre as novidades dele, de todo aquele estudo, porém, encontraram o enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino do ser, que era o avô. O avô, as ligações que tinham, e que foi muito além da curiosidade da doença, mas também a questão da afetividade dele para tratar alguém tanto amado por ele, que tinha tanto devoção, respeito e também, como se diz, gratidão, né? Reconhecia agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável, não é aconselhável, indispensável adquirir amor. Por que ele diz isso? Lembra lá atrás, no caso de Pedro e de Camilo, que Calderaro disse que não tinha ainda a capacidade e a grandeza da alma de adentrar, tocar a alma humana, que era preciso alguém ter a grandeza de uma Cipriana, ter a capacidade de tocar a alma daquela criatura, fazendo transformar-se, buscar o perdão. Ele disse, olha, aprendi, dentre as tantas coisas importantes, tantas coisas que eu aprendi, que para alcançar sabedoria, essa atitude, esse grau, além que ele não conhecia, era indispensável adquirir o amor. Que amor? Esse divino amor fraternal de que era portadora Cipriana, certo? Naqueles instantes, ele calava no meu ser as perguntas, que ele sempre foi alguém de uma inquietude, de uma curiosidade investigativa imensa, né? Disse ele. Mas naquele momento, não era mais momento para isso. Estava no momento final, era só de agradecimento junto a Calderaro e também a Cipriana. Poderia, em verdade, ser ele ter avançado nesse estudo, muito no domínio do conhecimento novos, conquistando simpatias prestigiosas, renovar as concepções da vida. Podia ter buscado outros conhecimentos do universo, melhorando-as, disse ele. No entanto, o que me valeriam semelhantes troféus de conhecimento, disse ele, se não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade, no caso o avô, e que tanto estimava e tanto devia. Ele está dizendo. Então, ele disse profundamente gratificado por ter atingido seu objetivo, mas também ter trazido grandes conhecimentos ao próprio, e o sentimento de realização, de poder ter conseguido resgatar alguém tão querido numa situação tão lastimável como estava Cláudio, né? De pensamento fixo, na surpreendente questão da hora, cheguei na companhia de Calderaro a uma enorme instituição em que Cipriano administrava o constante benefício de seu devotado fraternal, do seu amor, né? A instituição que era criada e dirigida por ela, localizada na região do Umbral. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista. Socorrista de quem, gente? Das criaturas que estão em uma situação dramática, que estão em condições de resgatar e vão para lá para ser socorridos, começar o processo de renovação. Diferente de quantos conhecia. Tinha um perfil diferente. Não obstante, várias instituições resgatem, cada uma tem suas peculiaridades. Parecia grande centro de trabalho, provavelmente terrestre. Parecia ser um grande hospital da Terra de si. Havia similitudes no que diz respeito a isso. A maioria dos companheiros que ali se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típica personalidade humana em processo regenerador. Vocês estão lembrados, meus queridos amigos, que lá, quando a gente estudou lá no livro Mensageiros, que nós vimos lá a Mansão Paz, aquela instituição que era um posto de serviço da colônia espiritual Campo da Paz, onde Ismael, etc., estava lá e tal, e também aquelas criaturas que eram exatamente na região que se abeirava o Umbral Grosso, muito parecido com esse processo aí, lembra? Que boa parte dos trabalhadores não eram criaturas elevadas, não, ao contrário, eram criaturas que foram resgatadas e que colaboravam, já estavam em recuperação, e colaboravam com a casa. É o mesmo caso isso aqui, né?
Com exceção de Cipriano e de seus assessores mais diretos que dirigiam a instituição, que lhe punhavam o século, a comunidade, não pequena, era muita gente, muito espírito estava lá, era uma instituição grande, era formada por criaturas evidentemente inferiores. Criaturas que iam ser resgatadas, que estavam se melhorando e estavam já colaborando. A ajuda deles era um aprendizado, era uma contribuição à instituição e, ao mesmo tempo, renovavam-se eles, trabalhando, fazendo bem aos outros, faziam bem a si próprios. Né? Homens e mulheres análogos do aspecto que povoam os 5 canais. Ou seja, pessoas comuns, resgatados com seus defeitos imensos, etc, etc, etc. Né? Como aconteceu habitualmente, Calderaro me veio em auxílio. Ele constatou, viu aquilo de cara. Então, veio a explicação de Calderaro, para que ele pudesse então, só entender, mas sem passar para nós. Irmã Cipriano dizia, ele idealizou este amoroso edito de restauração espiritual. Se ele for criada aquela questão por ela, o denota ser um espírito de grande envergadura espiritual. E concretizou. Ela não só planejou, mas concretizou. Ela construiu, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados, que vagueiam nas regiões circunvizinhas. Como assim? Irmãos foram resgatados. Estão se regenerando e trabalhando e contribuindo também com a instituição, aos moldes de lá de Campos Pais, se vocês estão lembrados disso. Irmão São Pai, melhor dizendo. É claro, disse ela, que ela não reside sistematicamente aqui. Ou seja, o espírito da grandeza dela, que tem tanta coisa para fazer, a atribuição dela, que nós sabemos, quanto o espírito mais elevado, mas tem uma quantidade imensa de tarefas. Tem muitas criaturas que trabalham sob a orientação dela, como Calderaro e tantos outros, né? Então, não podia ficar o tempo todo ali, não. A tarefa dela era muito maior que só dirigir aquela casa, né? Todavia, nesse colégio regenerador, naquela instituição grande parte do tempo lhe consagrava em seu ministério santificante nas regiões do baixo nível de evolução. Ou seja, ela não só estava ali, mas lembra que ela foi numa missão importante com um grupo, a região abismal de dor, a região infernais? O trabalho dela era muito além do umbral. Ela ia socorrer gente no umbral baixo e também na região infernais. O trabalho dela, pela sua grandeza da alma, era imenso. O espírito dessa envergadura tem atribuições imensas. Quem estudou a situação e a vida e o trabalho do Dr. Bezerra no mundo espiritual vai entender o que eu estou falando. O Dr. Bezerra tem uma quantidade de assessores imenso e atende instituições em toda a América Latina. Quantas instituições espirituais o Dr. Bezerra Menezes o dirigente espiritual dessa casa? O trabalho dele é gigantesco. Quanto mais elevado, mais existe. A Câmara de Trabalho é cada vez maior. No fundo, disse ele, a organização, isso é Calderaro explicando para André Luiz, a organização funcional sob vigilância dos próprios companheiros, que estão melhorando. Eles vão melhorando e vão sendo incorporados ao grupo de trabalhadores da instituição. Dizendo isso. Né? Trata-se, pois, diz ele, de importante escola de reajustamento anímico. Ou seja, ali vocês são resgatados e vão aprender, a partir do processo de aprendizado, e esse aprendizado vão se colocar na prática, do trabalho que é realizado em favor dos que estão em situação pior do que eles. Por isso que é uma escola de melhoramento. Né? De auto-reconhecimento e de preparação. Preparação para quê, gente? Ou para ascender a mundos mais elevados, ou reencarnar, ou voltar a carne para o trabalho deles. Por isso é um mundo transitório. Né? São instituições transitórias. Para indivíduos de boa vontade. A grande esmagadora maioria, olha, se nós mostramos que lá em nosso lar, quase ninguém ascende às colônias mais elevadas, imagina um ambiente como esse. A grande esmagadora maioria, certamente, volta a reencarnar, para continuar a sua jornada. Né? Se já despertaram, então, na sua luta de auto-melhoramento até reencarnar. Nossa benemérita amiga iniciou, quando o Calderaro explicando, iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora, assistente, acolhedora, mantenedora, fidelíssima disso. Ela que mantém, que está lá na frente, que está auxiliando, que está ajudando, que busca intercessão do mundo superior para a funcionalidade daquela casa. É isso que ela quer dizer. Contudo, o Instituto é de região inferior. É localizado, portanto, no umbral, ou em região assemelhada, para criaturas que desejam melhorar. Resgatados que foram da região de profunda dor, estão ali se melhorando, buscando se melhorar para reencarnar. Suas condições de existência é do candário de trânsito que era inicial, de trânsito só para reencarnar ou para se elevar um pouco mais, sob a ação direta dos que dele colhem proveito, desses trabalhadores, passou de start a valioso núcleo de instrução e amparo. Ou seja, elevou-se do que foi criado inicialmente. Instrução por quê? Porque há também um grande colégio, uma grande escola de aprimoramento. Todo mundo ali está estudando, se preparando para de amparo. Você que está lá não só recebe as instruções para se melhorar, mas também é amparado nas suas dores, nas suas angústias, é ajudado. Por isso que elevou-se, digamos assim, inicialmente foi criado
do Instituto Inferior para o educandário, para ser uma espécie de uma grande escola, né, de uma grande escola de trânsito para um local de instrução, de escola, mas também de amparo. Individualidade liberta da carne, disse ele, e continua explicando. Em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, seja ignorância do ponto de vista intelectual, aqui recebe precioso recurso, estudo, aprendizado, a fim de se adaptarem conveniente à vida. Quando voltar à reencarnação, voltarem melhor, ou mesmo aqui como trabalhadores. Grupo diverso de ser de mediana condição, dirigiu-se, por exemplo, os melhores, numa situação melhor que estavam naquele ambiente, de mediana condição, dirigiam-se para um edifício no centro, uma grande construção e vastíssima organização, do qual adivinhei seu tempo votado à prece. A gente vê que todas as instituições têm um local devotado à prece, um local central. Nosso lá tem, em todo canto tem. Todo é colocado um local onde é feita a conexão entre aquela instituição e o mundo superior. Sempre, isso todas as instituições vão ver isso, ver essa questão. Então, aí que os espíritos medianos da casa, mais encarregados desse trabalho, todos estavam dirigindo esse prédio central, que era a casa, o templo da prece. O centro vastíssimo é cada prece, organização e tal. Muitos companheiros que se encaminhavam, André Luiz e Calderaro, estavam indo para lá, esse local, junto com os outros, essas criaturas de condição mediana. E conversando ao nosso lado. Estava lá André Luiz e Calderaro escutando a conversa. Havia ali tanta gente alegre, como tanta gente preocupada com suas tarefas, com suas preocupações, como qualquer via pública da cidade, da terra, né? Tive a impressão de que visitavam enorme universidade, que muitos estudavam, situada no clima sombrio. Era um grande educandário de almas, sem dúvida nenhuma. André Luiz comentando, digamos assim, esse grupo mediano que estava naquela instituição. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos, eles, uns dos outros, mais ou menos, entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos, ou seja, quer os pequenos grupos que começavam, 2, 3, ou um grande maior grupo, né, de ajuntamento de irmãos que estavam se dirigindo, começando, para o tempo da prece, que eles se ouviam, eram idênticos uns com os outros, em quê? Na nota viva de esperança. Todos eles estavam com o coração cheio de esperança de melhorar-se, de renovar-se, de transformar-se. Era comum isso, não sendo mais elevado ou menos elevado, mas todos estavam com o coração cheio de esperança do processo de renovação, de transformação, que a todos luzia, havia luz no olhar em relação a isso. Era perceptível, digamos assim. Quando se nos deparavam, quando viam André Luiz e Calderaro, exibiam atitude iniludível de trabalho e de renovação, ou seja, alegria, vontade de servir, vontade de ajudar, simpatia, galhardia e tal. Ainda mesmo os aleijados e doentes, que também existiam naquele ambiente, aí estacionavam, ou seja, numa situação ainda mais difícil, que tinham sido recentemente recolhidos das regiões umbralinas, para lá, está no começo do processo iniciante de renovação, em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. Ou seja, eles estavam ali também, gratos a Deus por estar ali, e entendendo e começando gradativamente o processo de renovação. A venerável instrutora, no caso Cipriano, prosseguiu André Luiz e Calderaro falando, dizendo: montou aqui uma verdadeira oficina de restauração do espírito, de transformação, de renovação, de aprendizado do espírito. Antigos expoentes, continuou dizendo ele, do orgulho entre algumas criaturas que na Terra foram orgulhosos, entre homens que cometeram, imbuídos pela vaidade, pelo crime que cometeram, depois de bastos anos de purgação, depois de passar tantos anos de sofrimento, de angústia, etc., foram resgatados do umbral, e ao demonstrar propósitos retificadores, o desejo de se renovar, de se transformar, são recolhidos a esta casa. Ou seja, aquela casa é exatamente o grande contingente que lá está, não é de gente, não, é das pessoas que foram resgatadas naquela região do umbral, estão ali se retificando, se renovando, né? Onde reorganiza os sentimentos e capacidades no caminho do porvir. Vai reencarnar, vai se transformar, com a nossa jornada de autoiluminação. Daqui, como outras instituições, disse ele, do mesmo gênero, parecidos, assemelhados, como lá Campos Party que eu falei, localizados em plenas regiões expiatórias, e aquela também lá, não sei se estão lembrados, meus amigos, que lá nos Mensageiros foi dito por André Luiz que lá naquela região do Baixo Umbral, de 50 em 50 quilômetros, tem uma instituição, ou uma colônia ou um posto, uma colônia ou um posto, que eles prestam colaboração com o outro, de proteção, de assistência. Então, todo aquele contingente de felizes tem sempre o atendimento de Deus. A ciência de Deus está em todos os lugares. Então, essa aproximação é para atender a todos e, ao mesmo tempo, de proteção,
porque, de vez em quando, eles são assaltados pelas criaturas das sombras, tentando tomar o controle das casas. Né? Questão da própria segurança das instituições. Né? Muito bem. Aí ele diz, olha, instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. Eles são preparatórios, se preparam, se renovam e são feitas as reencarnações retificadoras de renovação, de melhoramento. Então, isso é feito em massa, essas reencarnações, partindo dessas instituições. Né? O programa fundamental de Cipriano, disse ele, continua explicando o Calderaro, é do esquecimento do mal que fizeram para trás, como o caso do Cláudio, né? Com a valorização permanente do bem, e a renovação da transformação, à luz da esperança em Deus. Fortalecer-se, alimentar o espírito no bem e esquecer o mal que foi feito no passado, e buscar retificar nas primeiras oportunidades com as reencarnações. A princípio, disse ele, a organização custou-lhe muito sacrifício. Criar uma instituição com esses moldes não deve ser uma coisa muito fácil, nem para o espírito dessa grandeza, né? Em matéria de tempo, e de direito, de trabalho, de sacrifício. E não mereceram os méritos pessoais. Se só alguém com a grandeza como a dela consegue arregimentar tanta energia, tanta força com a ajuda das unidades superiores para criar uma instituição como essa. Imagina o sacrifício, que é imenso, né? Para criar uma instituição desse porte, dessa grandeza, com uma tarefa tão árdua quanto. No transcurso dos anos, porém, disse ela, elementos que ela mesma, por ela mesma formados, passaram só para entender. Ou seja, aquelas criaturas que foram trazidas, submetidas, que foram resgatadas, foram gradativamente se melhorando, se melhorando, se melhorando. E hoje, boa parte são auxiliares dela, inclusive, na obra de conservação. Ou seja, a casa é uma espécie de uma formação de trabalhadores, de renovação de trabalhadores de espíritos, né? Por isso que é um grande educandário de almas. Né? Ponderava eu a bondade, e André Vigo pensando, né? Ponderava eu na bondade daquela missionária extraordinária, né? A ponto de colocar a sua colaboração superior, de grande alma, recordando o meu próprio caso e de meu avô demente, emaranhado das sombras. Eu fui imaginando a magnitude do trabalho, e no caso dela, do avô, que ela ajudou a resgatar. Quando penetramos no santuário, ouvia sua voz, que faria ouvir a oração. Ou seja, chegaram no grande santuário da bênção, aquela instituição imensa, escutaram a voz dela de Cipriano. Lembra que André Luiz está chegando no Calderaro, na instituição que ela dirige, e chegando lá, foi no local do templo da oração e ela estava lá. Cercavam a ela, Cipriana, diversas criaturas que penetravam, diversas criaturas que eram conhecidas que a Cipriana. Por quê? Eram beneficiários, assistidos por ela, conheciam. Aí André Luiz, aqui para exemplificar, mostra alguns exemplos das criaturas que estavam lá. Aí alguns, olha, um cavalheiro, um senhor, visivelmente confortado, chegou perto de Cipriano e disse, olha, seus conselhos, minha irmã, foram maravilhosos. Não senti mais pesadelos. Renovei minha atitude com meus familiares, certamente eu obsidiava os familiares. Passei a cooperar em vez de combater, em vez de obsidiar. Agora sim, disse Cipriano, exclamou, satisfeita. O bem, meu filho, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a felicidade se verificará em torno dos seus passos. Então a senhorinha disse, irmã, disse outra, minha situação é outra. Agora repara o mundo que não foi edificado para mim. Ela achar como está para servir a ela. Agora me cumpre a obrigação de trabalhar para o benefício do mundo. Ser o artífice da construção do mundo novo. Né? Então, Cipriano disse, meu amigo, o seu progresso é visível, que bom. O esquecimento dos caprichos pessoais, disse ela, dilata-se com a compreensão. Na hora que você aprimora o conhecimento, estuda, se renova, você vai mudando os conceitos. Bom, teve esses dois casos, mas resultados de um velhinho, imagino eu, que tem sido resgatado há pouco tempo, da região de Ubralina. Chegou a ela, só, olha, meu amigo, as caras, com todas as caras, tinham desencarnado há pouco tempo, disse André Luiz. Dirige-se a ela, com os olhos cheios d'água, irmã, como o senhor disse, eu ainda tenho ainda os meus achaques, meus vícios, minhas angústias, sim. A instância que sinto cair, não está fácil mudar, né? Pedindo a noção de mim mesmo para despertar esse século aflito. Então, ela disse, encorajando a ele, né, que estava na fase inicial, alcancemos sem... sim, deixa eu ver aqui, acho que passei uma página. É natural, disse ela, meu irmão, esteja você. As condições estão se melhorando, já tem momentos melhores. Depois cai, é um processo. Gastamos, às vezes, anos armazenando imperfeições, impressões, fazendo mal, etc., que naturalmente se esvazia de um dia para o outro. Não, é um processo. A renovação é muito doloroso, mudar é muito complicado, dizer para ele. Né? Os companheiros se aproximaram com o objetivo de ouvir, de conversar, etc., etc., mas então, nesse momento, ela
Cipriana vê adentrar Calderaro e André Luiz. Vê, então, até eles. Estava conversando com aquelas criaturas, assistindo dela e vê até. André, disse ela, o problema do nosso enfermo, de Cláudio, já foi providenciado. Ou seja, ele estava internado lá, mas já teve várias providências nesse intervalo, nesse período, em todas as suas particularidades suscetíveis de solução imediata. Ou seja, tudo está caminhando muito bem, como eu lhe prometi. Cláudio demorar-se-á do recolhimento lá na instituição, no Baixo Umbral, até que se apresente em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo. Está dizendo, quando ele melhorasse lá, já em condições de respirar uma atmosfera melhor, seria transferido para a instituição dela, que ela dirige lá. Né? Aqui, na instituição dela, se preparará convenientemente para o retorno aos ciclos carnais. Ele será a preparação para a reencarnação quando será lá na casa de Cipriano, quando ele se melhorasse, passasse um bom tempo lá se renovando. Tudo se passará com a harmonia desejável. Não se preocupe, tomaremos conta dele, pode ficar absolutamente tranquilo, ela tranquilizando André. Além disso, disse ela, os nossos cooperadores da casa dela, de Cipriano, já estão sabendo de tudo, estão instruídos quanto ao auxílio, quanto à ajuda que devemos a Ismênia. Ou seja, não estão só trabalhando pela melhoria de Cláudio, não. Porque ela disse que ele continuava visitando Cláudio lá na instituição, no Baixo Umbral. Não, mas estão cuidando do todo, de toda a programação. Olha, meus tutores estão sabendo do auxílio que vão prestar a Ismênia e o esposo, o noivo dela, que precisa se melhorar, precisa se renovar para casar, como foi prometido a eles. E está em condições de receber Cláudio para a concretização de seus ideais. E a Adeli foi muito comovido, porque viu toda aquela programação, todo o processo de preparação do mapa reencarnatório, as providências preparatórias estavam sendo levadas a cabo. Então, a Adeli agradeceu, muito sensibilizado, rendendo graças a Deus por toda a providência e ajuda que os céus encaminhou via a irmã Cipriana. Então, o entendimento se prolongou, não, que o sinal da oração já estava a começar, chamando para o nosso dever da oração, do momento de agradecimento e agradecer a Deus por tudo. Cipriano, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar por colaboradores diretos que seguiam no momento. De alma genuflexa, rogando aos pais, via de olhos erguidos ao alto, genuflexo, pedindo a Deus a proteção e a bênção daquele ambiente. Porque, nesse momento, essas instituições, casas de orações, é a conexão com o mundo superior, pedindo ajuda para os trabalhos realizados lá. Né? De onde jorrava intensa luz, porque um coração grandioso como a dela, na hora que há a conexão com o sublime, com o divino, vem a resposta da prece. Sobre a sua fronte, jorrava intensa luz, disse ele, na fronte, para a mente dela, para a cabeça dela, para a fronte dela, para o tórax e o cérebro. Jorrava a luz de forma intensa, e das mãos dela brotavam radiosas lições de força divina. Porque, gente, precisa entender isso. Nós vimos isso lá na prece de Ismênia. Quem lembra na prece de Ismênia? Lá no Mensageiro. Deus jorra, diz Clarence, lá entre a terra e o céu. Deus jorra do seu coração augusto, das regiões celestiais, o fluxo e o refluxo da sua luz, do seu coração celestial, que desce das culminas celestiais até regiões abismais de dor, das regiões infernais. O tempo todo, o fluxo e o refluxo. Entretanto, cada um recepciona conformidade do seu estado evolutivo. Quanto mais elevado, mais recepciona esse quantum de Deus, esse quantum do amor de Deus. Né? Ela, como espírito grandioso, fosse um transformador. Ela capta essa bênção celestial, essas energias sublimes emanadas do coração de Deus e distribui. Mesmo o caso de Ismênia, vocês estão lembrados do caso da prece de Ismênia, é o mesmo caso. Então, ela recebia no seu fronte, no seu tórax, no seu cérebro, essas energias extraordinárias. E da mão dela, sem essas forças, que ela era distribuindo para todos que estavam lá. Visível intermediação para todos nós. Ela distribuiu com as mãos o que estava recebendo no tórax, no cérebro e na fronte. Recebendo e distribuindo aquelas bênçãos sublimes. Estava compartilhando com todos que estavam ali presentes. Né? Alcançados, segundo ele, pelos fulgurantes raios da mão que promanava dela, né? Que fluiu de sua esfera superior, que foi da esfera superior, da espiritualidade maior, através de sua personalidade sublime, dela, das mãos dela, sentimos embriagados pela indizível suavidade. Harmonioso coro de vozes, um hino de louvor a Deus, começou a ser cantado por um coro de centenas de vozes. Imagine a emoção num ambiente como esse, né? Aquelas luzes jorrando, aquelas bênçãos sublimes, etc. E André Luiz ficou em lágrimas, né? Eu imagino ele, né? Logo após a palavra da instrutora, o coro começou a cantar e tal, e ela fez uma prece extraordinária, que não vai dar tempo aqui falar sobre a prece. Leiam depois, eu vou passar aqui para a página final da despedida deles, que vale muito a pena. Encerrada a reunião, a prece extraordinária, Cipriana,
com admirável simplicidade, veio o despedisse de mim. Por que não dizer, tinha os olhos marejados de pranto, a emoção imensa, né? Desejaria segui-la como filho, reconhecido para sempre. Imagina, ser diante de uma alma dessa grandeza, de um espírito dessa magnitude, que jorra luzes e maravilhas, e etc, etc. O acolhimento diante do magnetismo de uma criatura dessa, isso é fantástico. A energia que promana dela dá um bem-estar imenso. Não dá vontade de sair perto de uma criatura como essa. As criaturas que estiveram diante de Chico diziam isso. Chegava diante dele, choravam, sentia uma energia diferente. Porque você recebe. É a terapia do abraço, você recebe e passa energia. Então, ele recebendo a gente, tinha vontade de ficar lá. Tinha vontade de ficar o tempo todo do lado dela, como filho, né? Tá, a sabedoria e o amor, que ele transbordava do Espírito Superior, glorificado. Tinha vontade de ficar lá. Calderário foi o primeiro. Porque lembra? Estava terminando a semana. Tanto de experiência com o Calderário, quanto dela. Ele estava se despedindo de toda a equipe. Calderário foi o primeiro a abraçar-me, fazendo um voto de boa viagem. Boa viagem para onde, gente? De retorno para nosso lar. Para as tarefas dele, né? E que eu não pude responder, sufocado em intensa comoção. O espírito da grandeza de Calderário, a gratidão imensa de André Luiz por ter logrado uma experiência tão inesquecível e inovidável, como você sempre gosta de dizer, deve ser fantástico. Ele não conseguiu sequer agradecer, abraçado, de responder sequer Calderário. Os dois companheiros, os demais companheiros, quem demais companheiros? Os 7, mas Cipriano e tudo, que fizeram parte daquela comitiva, que foram até região do Umbral Pesado, saudaram-me enternecido, e por fim Cipriana, a grande dirigente, apertou-me no peito. Você imagine, gente, um abraço de uma criatura dessa, você recebe uma torrente de energias tão extraordinária, beijou-me maternalmente e disse com os olhos úmidos, que o Pai te abençoe. Dá para imaginar uma cena dessa, meus amigos queridos? Dá para imaginar uma cena dessa? Se abraçar com uma criatura dessa natureza, receber um beijo carinhoso, essa frase, que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça, disse ela, o aconselhamento dela final. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Faça com amor, faça com amor, faça com o coração. Né? E talvez porque me visse tão fundamentalmente sensibilizado, disse André Luiz, acrescentou ela, Cipriano. Estaremos sempre juntos, unidos em espírito. Meu Deus, imagine aí, olha, fique tranquilo. Rosi Xeref, lembre-se de nós, estarei com você sempre. Fique absolutamente tranquilo. Né? Imagine. Eles que estão desvencilhando os braços delas como um filho saudoso, etc, etc. E de volta, aí ele conta aqui toda a história do retorno dele ao nosso lar, pinta a beleza dos astros, isso na viagem dele, ele voltando e volta ao nosso lar, né? E pensando naquela beleza, naquele trabalho extraordinário da beleza de Deus, o pranto corriu-lhe os olhos, o rosto, em júbilo, de alegria profunda, né? E ele disse que as tarefas estavam esperando por ele, né? Dando guaridas, traduzir sensações, que me invadia a alma, extasiada e feliz sob nova esperança. Com tudo que ele aprendeu, com todos os contatos que fez, com todo o objetivo cumprido de colher os dados para o livro. É isso, meus amigos. Que extraordinária obra, que nos banha o espírito de esperança, que nos banha o espírito de informações. Informações são absolutamente necessárias para a gente entender e olhar para dentro de nós próprios. Escuta, estamos cumprindo a missão que Deus nos concedeu? Na atual encarnação, a missão que recebemos está sendo cumprida? Então, essa obra traz um despertar da paternidade de Deus para cada um dos seus filhos e da responsabilidade que temos diante desse compromisso que assumimos diante do Pai. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, agradecer demais a companhia amorosa de cada um de vocês ao concluir mais uma obra. Se tiver alguma pergunta, por favor, faça, terei um prazer demais em respondê-los, se souber. Se não, convidá-los para o estudo da próxima obra, se Deus quiser, o livro Libertação, que é a 6ª obra dessa maravilhosa coleção, rica demais em ensinamentos do benfeitor André Luiz, pelas mãos santificadas e benfazejas de Chico Xavier. Fique com Deus, muita paz, uma ótima